extremamente desagradável. Com o apoio Solverde.pt são muitos anos. Antes de mais, devo dizer que eu sei o que é que vocês querem. Querem um ioiô? O que é que vocês O querem? que tu queres sei eu. Agora, esse evento terminou à 1h e eu já não tenho idade para fazer diretas. Só volto a fazer uma direta quando o Muniz trouxer Manuela Moura Guedes de novo e voltarem a fazer de família Von Trapp, como aqui há uns anos. Ainda não foi desta, Enquanto mas isso não acontecer, amanhã teremos gala da TVI. Hoje vamos conhecer melhor a vida e obra de Adriano Silva Martins. Não se vão já embora, eu acho que vocês também vão gostar. É um comentador que habitualmente vemos na CMTV. Hoje vai ser diferente. Adriano não vai comentar a vida dos outros, vai comentar a sua. E nós vamos comentar a dele. Essa parte continua igual. Olá, Adriano. Olá, Isabel. Bem-vindo ao Conversas com Estilo. Muito obrigado. Obrigado Muito pelo obrigada convite. por teres aceito o nosso convite. Obrigado, nós. O que é para ti o estilo? Para mim, o estilo. O que é para mim o estilo? Sabem aquelas músicas que nos conquistam logo nos primeiros acordes? Aconteceu o mesmo com esta entrevista. Adriano Silva Martins está num podcast de Conversas com Estilo, em que começa por debater-se o que é o estilo. Pois eu quero ver. até para ver se aprendes finalmente a ter algum, não é? Isso eu já perdi a esperança. Absolutamente clássica, porque eu, em questões de estilo, há duas pessoas que me marcaram muitíssimo. Uma é o Rei Carlos, agora Rei Carlos, Essa cara mas avó. antes Príncipe Carlos, que é uma pessoa com a qual eu cresci, que tem a idade de podia ser meu pai. Uma pessoa com a qual eu cresci. Isto normalmente de antigos colegas de escola, não é? Sim, pessoas com quem brincámos ao macaquinho do chinês. Exatamente, conhecemos efetivamente, não de Dom Carlos III do Reino Unido. Mas ok. E que acho que vai com um estilo impecável. Obviamente, ele tem uma vida completamente diferente da minha. Mais ou menos. E usa uma roupa muito mais institucional do que a minha, todos os dias. É um homem também de outra geração, mas acho que vai absolutamente impecável. Vai muito bem. Vai muito bem. É pena o Adriano não copiar o mesmo look do Rei Dom Carlos, assim, mesmo como deve ser. Já o estou a imaginar a entrar na CMTV com o manto, a túnica, a coroa, as medalhinhas Sim, do vestido jubileu. Vestido de babar. Sim, sim, com aquela, não é? Aquela estola. Sim. Eu achei curiosa a opção pelo verbo ir. Adriano diz que Carlos vai muito bem, vai com um estilo impecável. Parece que está a dizer, este bacalhau vai muito bem com batatas. Agora, foi curiosa, porque ele disse duas pessoas, não é? Ele não chegou a dizer que era a segunda pessoa mais estilosa do mundo, na opinião dele, não é? Vai agora. E vai impecável também. E outra que não é conhecida, mas é o meu pai. Cá está. Agora sim, devia dizer uma pessoa com a qual eu cresci, porque neste caso é mesmo, factual. é mesmo sim, verdade. sim. Não é conhecida porque não calhou, porque eu não sou assim porque Deus quis, eu sou assim porque bebo muito da inspiração do meu pai. E o meu pai tinha uma frase deliciosa. Também bebo. Desde miúdo tenho esta frase gravada. Um homem quando sai à rua tem que estar preparado para duas coisas. Uma, para casar e outra para morrer. E para algumas pessoas é igual, não é? Casamento e morte, sabes? Aqueles homens que dizem, Sim, sim. vou para a forca. Vai ficar bem enforcado. Mas deixemos o Adriano acabar de contar esta importante lição do seu pai. Porque imaginem nós morrermos e temos uma meia rota. Que vergonha! Que vergonha! Pior é Que o- vergonha! Ou ires preso com uma cueca laça. Isso ainda acho pior porque estás vivo, não é? É que em princípio quando estamos mortos já não nos preocupamos muito com isso. É, aliás, uma das poucas vantagens de estar morto. Para mim vai ser um alívio deixar de passar vergonhas, finalmente. Eu até sugiro que escrevam assim na minha lápide. Finalmente, nunca mais vou corar. E eu saí de casa e disse assim, se eu agora tiver que ir ao cartório e casar, Estás bem, pronto. talvez Exatamente. não seja aquilo que eu tivesse escolhido, se calhar vestia um Mas estás- fato completo. Claro. Mas podia ir. Se eu agora tiver de ir ao cartório e casar, assim de repente, como quem diz, se eu agora bater com o carro e tiver de preencher uma declaração amigável, coisa não que pode acontecer. Nunca se sabe. Uma pessoa sai de manhã e não sabe se vai dar de caras com o amor da sua vida, transformar-se no Nuno Homem de Sá e querer casar com ela Já, imediatamente. imediatamente. Nunca fiando, mais vale ir sempre de fraque. E depois tenho as cuecas limpas e as Já podes meias. morrer. E as meias também estão todas perfeitas. Tens as cuecas limpas, já podes morrer. Gosto deste conceito. É das coisas mais estranhas que eu já ouvi. Pelo simples não, vou passar a andar sempre com roupa interior suja. Para ver se a morte não te bate à porta. Para que Deus perceba que ainda não chegou a minha hora. Não, ela está com meias rotas, não posso levá-la hoje. Vamos dar-lhe mais uma semana de vida para ter tempo de pôr aquelas cuecas em soflã. Sempre quiseste ser jornalista? Sempre quis ser jornalista. Eu quis ser muita coisa, mas queria sempre, nas coisas que quis ser, ter um papel de destaque. Ou era embaixador, ou era ditador, ou era Ditador, rei. é Ditador não. Sim, adorava ter sido ditador. Não tenho a coragem para ser, mas adorava ser ditador. Ah. Quer dizer, O que é que que queres ser quando quando fores não é? grande, Adrianinho? Eu imagino na escola Quero primária. ser ditador. Então, meninos, o que é que querem ser quando crescerem? Vai o Rui e diz bombeiro, como ao meu pai. Vai a Maria e diz médica, como à minha mãe. E vai o Adriano e diz ditador, como o Mussolini. Mas calma que os sonhos de menino... Quero ser um tirano. Calma, os outros querem ser tiranossauros rex, não é? Ele quer ser só um tirano. Sim. Mas calma que os sonhos de menino de Adriano não ficam por aqui. Ou era ser rei e príncipe. Aí, tá. Acumular, Queria acumular. ganhar o Festival da Eurovisão. Queria apresentar o telejornal.
e depois queria ser juiz, porque tinha um martelo, fazia barulho e também se fazia notar. Ou seja, Mas por que não príncipe e ditador? Sim, sim, é mais fácil do que príncipe e rei, não é? Sim. Giro era ele acumular todas estas funções. Olha. E agora convosco, senhoras e senhores, Adriano Silva Martins, rei de Portugal, príncipe dos Algarves, apresenta todas as noites o telejornal da RTP e hoje vai estrear-se na Eurovisão, substituindo o Eládio Clímaco, isto depois do ter mandado prender, uma vez que agora é também juiz daqueles com martelinho e tudo. Olha, e de onde é que vem o teu gosto pela nobreza, pela aristocracia? olha, boa pergunta. Acho... A minha avó tinha um cabeleireiro, na chamusca. Na chamusca. Se eu pensei que uma pergunta sobre nobreza e aristocracia pudesse desembocar num cabeleireiro na chamusca. Não pensei. Se gostei. Adorei. É a minha parte favorita deste meu trabalho, é que nós estamos sempre aqui a ser surpreendidas. Aliás, a minha avó foi uma grande cabeleireira, obviamente da província, Claro. Mas a minha avó foi o 3º prémio L'Oréal, foi a primeira portuguesa a ganhar um prémio L'Oréal em Paris, ficou em 3º lugar. Então, pois. Eu já tinha visto fanfarronice de todos os géneros. Como sabes, Inês, é uma das minhas áreas de estudo, não é? É uma especialidade. Eu já tinha visto gente a vangloriar-se dos seus feitos académicos, das suas façanhas desportivas, da sua conta no banco, do seu carro, da sua beleza, da beleza da mulher, de tudo. Mas nunca tinha visto ninguém ir buscar a avó para esse efeito. Como quem diz, calma lá, vocês sabem com quem estão a falar, este menino que aqui vem é neto da 3ª classificada do Prémio L'Oréal em 1978. Portanto, vejam lá se têm intento na língua. Penteava a Beatriz Costa, porque a Beatriz Costa Andava sempre era amante despenteada. do padrinho do meu pai. Que giro. Exclusivo. Exclusivo. Vidas Vidas com com estilo. Exclusivo Vidas com estilo. Foram amantes intermitentemente toda a vida. Pumba, a mandar a Beatriz Costa para baixo do autocarro. Mesmo assim. O que vale é que já não aleija, não é? Na medida em que a Beatriz Costa já está, pronto, como direi, já está com meias impecáveis no cemitério da Malveira. Exato. Mas Adriano não olha a meios na hora de exaltar as qualidades da avó. Se para isso é preciso denunciar uma relação extraconjugal do tio, paciência. amiga. São danos colaterais. E há mais pormenores de onde estes vieram. Se calhar nem deram uma para a caixa, mas eles gostavam de dizer que eram amantes, iam ao teatro e davam a mão. Se calhar lhe deram uma para a caixa. O Adriano não sabe o significado de dar uma para a caixa, pois Não não. sabe, não. Se o que ele queria dizer é que o tio e a Beatriz Costa não chegaram a consumar esse amor, as palavras para a caixa estão ali a mais, não é? Bom, com isto tudo, onde é que nós íamos? Já me perdi aqui no meio, confesso. Inês, ajuda-me. O Adriano ia explicar de onde é que vem o seu interesse pela nobreza. Ah, que foi pois da é. avó, Sim, não é? da chamusca, sim, vamos. E eu acho que é daí. E também uma certa fascinação que eu tinha por duas figuras. Uma é o rei Juan Carlos e outra é a princesa Diana. Rei Juan Carlos e Princesa Diana. O quarto do pequeno Adriano, enquanto jovem, devia ser estranhíssimo. Enquanto os miúdos da idade dele tinham pósteres do Bon Jovi, da Samantha Fox, ele tinha do rei de Espanha e da princesa do povo. Não deve ter sido fácil fazer amigos, a não ser quando jogavam ao rei manda. Mas o rei tinha sempre de ser o Adriano, claro. Aliás, tenho uma anedota com o rei Juan Carlos, muito simpática, para verem como o meu pai me marcou. Eu, aos fins de semana, acordava muito cedo para ir ver os desenhos animados na televisão. E ficava em pijama a ver na sala os desenhos animados. E uma vez, era perto do meio-dia, o meu pai chegou à sala, viu-me em pijama e disse assim: ainda está de pijama? E eu, sim. Então imagine se agora o rei Juan Carlos vier bater à porta, o menino vai recebê-lo de pijama. E eu disse: não. Então que seja a última vez que o menino às 11 da manhã ou ao meio-dia está de pijama, sai do seu quarto, já vestido, já lavado e depois senta-se para ver os desenhos animados. E a partir desse dia... Exatamente, é uma questão de educação. E Exatamente. é verdade. Exatamente. E de civilização. E de civilização. De civilização. seria? Primeiro, isto não foi uma andota. Não era para rir, não é? Uma andota com o rei Juan Carlos seria tipo um rei português, um rei inglês e um rei espanhol Ora entram bem, num bar, não é? E voltávamos às cuecas. Exatamente, aparecia o fantasma das cuecas rotas. Segundo, qual era a probabilidade do rei Juan Carlos ir bater à porta de uma moradia Opa, na Joana, não chamusca? sabes? Eu sinto que o Adriano leva demasiado à letra aquela ideia de que tudo é possível, tudo pode acontecer. Ele acha que pode sair de manhã para ir trabalhar e voltar casado. Ele acha que a qualquer momento um membro da família real espanhola pode tocar-lhe a campainha. E quem diz espanhola diz britânica. E depois fazer cobertura de um príncipe de Gales que foi príncipe de Gales praticamente a vida toda. Uma pessoa que cresceu comigo, como eu disse, poderia ser o meu pai. E por idade podia mesmo. E por estilo também, meu pai. Mas em beleza, meu pai era mais gato. O meu pai era mais gato. Outra vez esta conversa. Eu acho que onde há fumo há fogo. Se calhar é melhor pedir ao rei Dom Carlos que faça testes de ADN, não é? Quem sabe se não tinha também uma amante na chamusca? Embora eu já o tivesse conhecido noutra ocasião, ao príncipe Carlos e à duquesa de Cordoalhos, à Camila, numa viagem que fizeram
em Espanha e eu jantei com eles no Hotel Ritz, a convite da Fundação Hispano-Britânica. E não tive a oportunidade de falar em nenhuma das ocasiões com o Carlos, mas em Espanha falei com a Camila e disse que tinha vindo de Lisboa só para a conhecer, que era mentira, que eu vivia em Madrid. Ela ficou felicíssima, claro. Mas E ela ela- ficou fascinada. Não, ela não ficou fascinada. Ela deve ter ficado muito assustada. Era melhor dizer, eu vim ao jantar porque moro aqui ao lado, então ia a passar e resolvi entrar, do que fiz 620 km só para a conhecer, porque isto dá logo ar de stalker, não é? Dá ar de maluco. Pior só se lhe contasse que quando era pequeno nunca usufruiu do prazer de um pijaminha turco, na expectativa de que aparecesse o rei de Espanha Claro, para era almoçar, sempre não é? tudo de cetim, com Lá cornucópias. estava o pequeno Adriano às 8 da manhã a ver os ursinhos carinhosos, de fato e gravata e colete e tudo, à espera da visita real. Bom, mas também não quero que pensem que os ídolos do Adriano se cingem à nobreza, também há lugar para um ou outro plebeu. E depois, sem querer cair na repetição, o Carlos III é mas talvez assim num estilo mais atual, gosto de Timothée Chalamet, que é um... Chamalé. Não é Chamalé, não é Chamalé, é Chalamet. Mas Chalamet. eu percebo. Não sendo ele casado com nenhuma princesa, já foge um pouco da área de especialidade do Adriano. Como é que está a ser esta experiência de tu fazes 4 noites em Lisboa, depois voas a correr para Madrid para ir fazer a sexta-feira? Primeiro estou a assimilar, é uma coisa que tenho vindo a assimilar. Eu acho que no primeiro mês não era muito consciente e até ter uma conversa com a Teresa Guilherme, ela deu-me um abanão e disse-me, tu tens que ser consciente daquilo que estás a fazer, porque tu estás num momento único da tua carreira. Tu não podes encarar só isto como um trabalho, que é um trabalho, também não te estou a dizer para que fiques deslumbrado, nem para que te aches melhor que os outros, porque não é isso. Mas tens que perceber que tens uma responsabilidade muito grande, porque tens um programa no qual estás 4 noites e és uma parte fundamental, e um canal espanhol, num programa de prime time, veio-te buscar, também tens que assumir que tens essa responsabilidade. Isso é que é o fazer a sexta-feira. É, quando fazer a sexta. ok. Vai outro programa em Espanha. Isto Já são percebi. muitas responsabilidades. São Fogo, tantas bolas. responsabilidades. Assim, de repente, parece que o Adriano Silva Martins é primeiro-ministro. Ou mais difícil ainda, rei. Muitos compromissos. Dizia ele que não era ditador porque não tinha coragem. E foi acabar numa profissão que tem ainda mais responsabilidades do que comandar um país. E umas tropas. Portanto, a Teresa deu-me esse abanão porque ela reparou, e eu dei-lhe toda a razão, que eu, as primeiras 3, 4 semanas, eu encarava aquilo, vou a Madrid trabalhar, amanhã volto, ou volto na segunda-feira, e a Teresa disse assim, não, desculpa, o teu sentido da responsabilidade também tem que ser um sentido do espetáculo. Exato. E tu estás a dar espetáculo nos 2 países, e tens que ter consciente disso. Por isso, agarra esta oportunidade com toda a força que tiveres e com o teu profissionalismo e farás um brilharete. E eu estou eternamente grato a essas palavras da Teresa porque ela fez-me verbalizar uma coisa que eu pensava, que é, ok, eu estou a fazer o trabalho, mas isto é muito mais do que um trabalho. É isso, amigo, brilha, agarra esta oportunidade de ser tu próprio, és lindo, vais vencer, mostra o que vales, não deixes que ninguém te roube esse sorriso, samba na cara das inimigas, dança sevilhanas na cara das inimigas, estás visto que é bem? Espanha, arrasa. Que é isto? Era eu imaginar as palavras que Teresa Guilherme terá dito a Adriano, mas eu acho que o facto de Adriano encarar desta forma épica a sua participação no programa Viernes da Tele5 está a pedir um... Calma, jovem. Claro que é só um trabalho. É comentar a vida de celebridades, não é salvar crianças na Síria. Ou na outra língua do Adriano. Calma, joven. Por supuesto que es solo un trabajo. Se trata de comentar la vida de celebridades, no de salvar a niños en Siria. Para terminar, um desejo, como direi, qual é a palavra exata aqui? Inesperado, talvez, de Adriano Silva Martins. E depois, eu se fosse mulher queria ter o cabelo da Kiki Espírito Santo. E para mim, a Kiki, aquele cabelo, os brincos enormes, tudo era maximal na Kiki nos anos 80 e nos anos 90. verdade. Eu se fosse uma mulher velha traveca, seria a Kiki Espírito Santo. Isto é elogioso e insultuoso em partes iguais, não é? Porque começa por dizer que ela tinha um cabelo incrível, mas acaba a dizer que tem cara de velha traveca. Eu não sei o que dizer. Olha, se não sabes o que dizer, por que não te calhas? Olha, excelente conselho. Obrigada, és a minha Teresa Guilherme. Sim, eu aprendi com uma pessoa que cresceu comigo, Quem? o rei Juan Carlos. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente Com o apoio desagradável. solverde.pt são muitos anos.